Um dos últimos sinais do fim, ao qual a Bíblia ela dedica diversos capítulos, é sobre o surgimento de um governo mundial liderado por um tirano possuído pelo diabo, conhecido como Anticristo ou a Besta. O capítulo 13 do livro de Apocalipse diz que o mundo, na verdade, vai adorar Satanás personificado nesse líder mundial, que será completamente mau e desumano. E adoraram o dragão, o diabo, que deu à besta, o anticristo, a sua autoridade, e adoraram a besta, Apocalipse 13, 4. O palco está rapidamente sendo preparado para o mundo aceitar uma liderança mundial. O famoso historiador britânico Arnold Toynbee, que viveu entre o ano de 1889 a 1975, ele disse: as nações estão prontas para entregarem os reinos do mundo a qualquer homem que nos ofereça uma solução para os problemas do mundo. O primeiro presidente da Assembleia Geral da ONU, Paul Henri Spaak, que também foi primeiro-ministro da Bélgica, ele declarou: nós não queremos mais um comitê, já temos comitês demais. O que queremos é um homem de influência suficiente para conseguir que todos os povos se alinhem e nos tire do atoleiro econômico em que estamos nos afundando. Mandem-nos esse homem, e seja ele Deus ou o diabo, nós o receberemos. Cada vez mais se ouve falar sobre a nova ordem mundial, ou comunidade global. O presidente George Bush tornou popular o termo quando, em um discurso durante a Guerra do Golfo, ele disse ao Congresso americano: encontramos-nos hoje num momento ímpar e extraordinário, desses períodos atribulados que podem emergir uma nova ordem mundial. E esse governo, ele está nascendo bem debaixo dos nossos narizes. E você precisa estar por dentro de tudo que eu tenho para falar hoje nesse vídeo. Então eu peço que, por favor, você assista esse vídeo até o final, porque será muito importante para todos o que eu tenho para falar aqui. Não sai daí, eu volto logo após a vinheta. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus, esteja com cada um de vocês que me assistem. Antes de entrar no tema central do vídeo de hoje, eu peço que você deixe o seu like para ajudar o canal. É algo tão simples, é totalmente gratuito, é só clicar no dedinho para cima, dar o joinha, e você estará me ajudando e forçando o YouTube a recomendar os meus vídeos para mais pessoas. E se você que me assiste ainda não é inscrito aqui no canal, entre para essa família para se manter a par de tudo o que acontece no meio gospel, pentecostal e religioso. E saber verdades que eu trago aqui nesse canal de uma maneira peculiar que muitos poucos fazem aqui no YouTube, tá bom? Então deixa o like, é de graça, não te custa nada, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E se você quiser emagrecer mais de 10 quilos em apenas 30 dias, esse produto é a solução das suas gordurinhas indesejadas. Homens, mulheres, jovens, todos podem ser beneficiados pela eficácia deste produto, que é 100% natural, não tem contraindicação. Então eu peço que você fique até o final do vídeo para saber como adquirir essa maravilha que me deixou murchinho e completamente esbelto. Apocalipse 13 descreve 3 bases de poder que o anticristo vai utilizar durante o seu governo mundial, durante o futuro período de tribulação dos 7 anos. Esses poderes são político, religioso e econômico. Em primeiro lugar, o poder político, nós lemos em Apocalipse 13, versículo 12, que Satanás vai dar ao anticristo o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Este trono refere-se a um governo mundial que, por meio da autoridade e do poder delegado a esse líder mundial, ele vai exercer grande autoridade sobre todas as nações. As nações deixarão de ser soberanas. Porque o diabo e os seus demônios, nós vemos aí no Novo Testamento, que eles formaram um poder reinante na esfera espiritual, como diz em Efésios 6,12, pois não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim devemos lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas que estão nesse presente século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
João afirma que o mundo inteiro já está sob influência do maligno. 1 João 5,19. Jesus Cristo, ele também se referiu ao diabo como o príncipe deste mundo. João 14,30. O apóstolo Paulo diz que o diabo é o príncipe das potestades do ar. Efésios 2, versículo 2. E Cristo veio para nos libertar, nos dar vida eterna e nos preparar contra o poder desse maligno que vai dominar o mundo. Nós estamos caminhando agora para a hora mais negra da história mundial, em que o controle espiritual que Satanás exerce sobre o mundo vai ser revelado em um governo mundial visível. Desde o momento em que Deus nos chamou, que Jesus nos converteu, nós procuramos andar, em retidão, obedecendo às leis, as leis do nosso Deus. Porém, está se aproximando o momento em que, quando o anticristo se manifestar e for revelado, ele vai vir sem lei. Ele vai vir totalmente contra as leis de Deus, a palavra de Deus, contra a Bíblia. O apóstolo Paulo diz: então será revelado o iníquo, que o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. A vinda do iníquo é a obra de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, 2 Tessalonicenses 2, versículo 8 e 9. Assim o anticristo vai aparecer na terra no final dos tempos, pouco antes do regresso visível de Jesus Cristo, e vai estabelecer um governo mundial com todo o poder e assistência do diabo. Ele vai ser a personificação do próprio diabo. Diz a palavra que ele vai se assentar no trono de Deus, tomado por Satanás, e praticar o seu poder, a sua subversão. A sua influência vai ser mundial. João afirma: e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Apocalipse 13, verso 7. Isso constitui-se praticamente no globalismo político. Nós estamos à beira aí dessa dispensação. Uma comissão das Nações Unidas já chegou à conclusão que um governo mundial com poderes executivos constituídos será a única solução para fazer cessar todas as crises globais. E as Nações Unidas, junto com vários governos, eles estão lutando para isso. Eles estão promovendo esta ideia, ignorando o fato que na realidade se trata do plano do diabo. Em segundo lugar, nós temos o poder religioso. Satanás não só se esforça para ser o rei governante do universo, no lugar de Deus, mas ele também quer ser adorado por todas as pessoas do mundo inteiro. Portanto, todas as pessoas vão ser enganadas e levadas a unir-se e seguir a uma governança, que é a do anticristo, e fazer as pessoas adorar ao diabo. E todo mundo se maravilhou e seguiu a besta, dizendo: quem se pode comparar à besta? Quem é capaz de lhe fazer guerra? Apocalipse 10, versículo 3 e 4. E assim as suas maravilhas redundará abertamente a adoração do próprio demônio. O objetivo final do presente processo de globalização religiosa é a adoração geral de Satanás como um Deus, o Deus dessa era. 2 Coríntios 4, versículo 4, descreve bem isso. E a par da adoração do anticristo, vai existir um movimento ecumênico que já está trabalhando, preparando as pessoas para dar cabo a este plano sinistro. Muitas pessoas, elas acham que o ecumenismo é simplesmente a tolerância a todas as religiões. Aí nós vemos pessoas do candomblé, padres, pastores, enfim, fazem aquela salada de fruta, aquele sincretismo religioso. Em breve isso se transformará em um ecumenismo multirreligioso poderoso, em que se forjará laços íntimos entre todas as religiões. A ideia, abraçada pelos ecumênicos, é que todas as religiões adoram o mesmo e único Deus, e que, portanto, todos devem unir-se sob essa direção, que é o mesmo Cristo universal. Mas eles não compreendem que o diabo é o Deus deste mundo caído, e que o anticristo é o Cristo universal de todas as fés, que vai ser seguido, amado e idolatrado pelo mundo inteiro. Em terceiro lugar, nós temos o poder econômico. O Apocalipse 13 termina com a descrição que diz o seguinte: que o anticristo, como cabeça de uma economia mundial, em que existirá apenas um sistema monetário controlado tecnologicamente, e o seu controle na economia mundial será de tal maneira, tão absoluta, que ninguém poderá comprar ou vender sem ter o seu número, que será implantado ou na testa ou nas mãos. Todos nós sabemos
que a tecnologia já foi aperfeiçoada para injetar sobre a pele de uma pessoa uma pequena cápsula de vidro, né? Ou um microchip computadorizado, né? Sem este microchip, uma pessoa não vai poder comprar ou vender, pois sem ela a pessoa não terá acesso ao sistema de transação e transferência eletrônica de fundos monetários, sem esse número pessoal de identificação. E a tecnologia já está avançada, e muito avançada consideravelmente nesse sentido, porque o processo da globalização econômica abre um caminho ao estabelecimento de um sistema monetário central que controlará todo mundo. Não vai ser possível você fazer comércio ou qualquer transação econômica sem esse sistema. Aos pouquinhos já estão unindo-se as moedas. Aqui já está em pauta a moeda do Mercosul, o peso real. O ministro da Economia já está flertando com a Argentina, que é uma economia caída, arrebentada, para fazer uma só moeda entre o Brasil, a Argentina e eu acredito que o restante, né, dos países aqui do Mercosul. O diabo não vai ficar satisfeito apenas com a autoridade política e religiosa sobre o mundo inteiro. Mas o diabo deseja também controlar a riqueza das pessoas, os gastos das pessoas. O que nós vimos o presidente que foi colocado aí na direção do Brasil falar esses dias? Ele quer controlar o dinheiro das pessoas, até a herança daqueles que morrem. Então o anticristo, o diabo, é interessado em dinheiro. Por essa razão o Novo Testamento chama o diabo de Mamon, o deus do dinheiro. A palavra Mamon, ela se deriva da palavra original que está em aramaico, que significa simplesmente riqueza. Mas o Senhor Jesus, ele personificou esse conceito utilizando como um nome pessoal para o diabo na qualidade de Senhor ou Deus do dinheiro. Não ajunteis tesouros para vós na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões entram e roubam. Ajuntai sim tesouros para vós no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não entram e roubam. Pois onde o vosso tesouro está, aí estará também o vosso coração. Ninguém pode servir a dois patrões, ou odiará um e amará o outro, ou então será leal para um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Jesus refere-se ao diabo como Mamon. A sua riqueza é depravada e o diabo usa isso para corromper a espiritualidade e a moral das pessoas da face da terra. Quando as pessoas buscam riqueza material, bens materiais a todo custo, até passando por cima de outras pessoas, essas pessoas ficam escravas do dinheiro. Acabam deixando que Mamon, o diabo, se torne senhor das suas vidas. Tal disposição conduz as pessoas a praticar más obras, como o lucro da usura, a corrupção, o suborno, a megalomania, a ânsia de poder e vários outros pecados, como a ostentação, práticas corruptas. Isso é indicação de que Mamon tomou conta das suas vidas. No entanto, também existe a riqueza que não é corrompida, pois é acumulada de uma maneira honrosa e será gasta para a vantagem dos outros, para a extensão do reino de Deus. Mas na maioria dos casos, Mamon ganha o controle completo da vida das pessoas, que se tornam ricas, prometendo-lhes dar ao mesmo tempo riqueza e mais riqueza, poder e poder, influência, influência. Mas não pensem que o diabo só vai pegar pessoas ricas aí. No final dos tempos, muitos darão as suas testas e as suas mãos para receberem a marca da besta, porque tem pessoas pobres que querem ser ricas. E na Bíblia diz que é óbvio que as pessoas pobres, elas podem ser tão materialistas quanto as pessoas ricas, pois elas podem desejar ser ricas com todo o coração. Paulo diz: aqueles que desejam ser ricos caem em tentação e na armadilha e em muitos desejos loucos e nocivos que levam os homens à destruição e à perdição, porque o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males, por causa do qual alguns se afastaram da fé na sua avareza e se transpassaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, versículo 9 ao 10. Ao desejarmos apenas os bens materiais, nós nos inclinamos espiritualmente na direção errada. Mamon, o diabo, deseja controlar-nos, não só nossas vidas pessoais, como também controlar o mundo inteiro. E nós estamos
em um estado tão avançado de globalização que um governo mundial, uma aliança das religiões, um ecumenismo, uma economia mundial centralizada pode tornar-se realidade rapidamente num futuro bem previsível. Então, isso está para se estabelecer primeiro estruturas políticas e econômicas para que esse governo seja imposto. Isso será seguido em breve pela veneração religiosa geral e adoração do falso Messias que está para vir. Isso se constituirá na realização de grandes êxitos políticos, econômicos, para salvar a humanidade, das garras da ameaça de um holocausto nuclear ou livrar as pessoas, o mundo inteiro, de uma depressão global, um colapso econômico. Todas as indicações mostram que vai haver um progresso rápido na instituição final de um governo, politicamente, economicamente e religiosamente. Há duas possibilidades para a revelação do anticristo e a aceitação mundial da sua pessoa e do seu perfil. Uma é que o anticristo vai usar uma crise econômica para oferecer ao mundo soluções que serão reformadoras. Isso vai conduzir as pessoas à sua geral aceitação e adoração por todas as pessoas do mundo. Outra possibilidade é que ele vai entrar em cena como um apaziguador. Assim ele vai tentar evitar o desfecho de uma sangrenta terceira guerra mundial. E como príncipe da paz e com habilidades sobre-humanas, ele será eleito também o cabeça de um governo mundial político, religioso e econômico. Qualquer que seja a sua entrada final na posição de cabeça do mundo, ele vai conduzir em breve a vasta consolidação das autoridades mundiais. E ele que dará ordens sem oposição em todas as áreas da governança mundial. A primeira metade do governo do anticristo vai ser caracterizada por uma falsa paz e união com o mundo inteiro. A economia mundial estará estabilizada, temporariamente, haverá paz em todas as áreas de conflito e o mundo inteiro vai seguir com espanto o novo mestre, com os olhos fechados. De acordo com Daniel 9:27, diz que ele vai assinar um decreto de 7 anos com Israel e as nações e constituirá a fundação de uma nova ordem mundial sobre a direção pessoal dele. Mas na metade dos 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, haverá uma revolta contra o seu governo mundial. E ele será mortalmente ferido. E depois do seu ferimento ter sido curado pelo falso profeta, o anticristo se transformará de príncipe da paz em um cruel ditador militar, prosseguindo então com seus objetivos e com o uso dos seus poderes, perseguindo cristãos e fazendo a terra inteira gemer. Ele também vai aumentar o grau da sua rebelião contra Deus, declarando-se a si mesmo como o próprio Deus. Até a essa altura poderá já estar reconstruído o terceiro templo de Jerusalém, segundo a Tessalonicenses 2:4, que diz que ele vai se assentar no trono de Deus, o templo de Deus. E sabemos que a reconstrução do terceiro templo está em pauta. E ainda assim, não mais se satisfará com a sua declaração de ser um Messias mundial. Ele vai se colocar mesmo como o próprio Deus. E ele vai mais além disso, ele vai se levantar com uma imagem e vai forçar as pessoas a adorar essa imagem. Todas as pessoas que se recusarem a fazer serão sumariamente executadas. Apocalipse 13, versículo 15. Ao aproximar-se o fim do seu reino de 7 anos, o anticristo vai colocar as suas forças militares multinacionais. Vai ser um esforço para salvar o seu próprio reino mundial da destruição eterna. E todo esse desfecho conduzirá à batalha do Armagedon. O apóstolo João diz: "E eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos convocados para fazer guerra contra aquele que montava o cavalo, o Cristo, e contra o seu exército. Então a besta foi capturada e com ele o falso profeta que fazia maravilhas na sua presença, com que enganava os que recebiam a marca da besta e adoravam a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre, e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que montava o cavalo." Apocalipse 19, do 19 ao 21. A nova ordem mundial que está sendo estabelecida debaixo dos panos desses fóruns mundiais, no entanto, não passa de um plano de Satanás para privar as nações da sua
autodeterminação política, econômica, e bem assim como da sua liberdade religiosa. A globalização está sendo oferecida como bem e paz para uma maior união e harmonia, mas vai culminar em uma ditadura cruel e a adoração forçada do anticristo como Deus na terra. Todos os seguidores e os cúmplices do anticristo, os que aceitarem o seu número e os que o adorarem, vão participar do seu julgamento eterno. Se alguma pessoa adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, ele beberá também do vinho da ira de Deus, que é vertido forte na taça da sua indignação, e ela será atormentada com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E o fumo do seu tormento eleva-se para todo sempre. E os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, não tem descanso dia ou noite. Apocalipse 14, 9 a 11. O falso príncipe da paz é o cabeça da globalização. E ele vai ser seguido e adorado por todas as pessoas. Ele será o anjo da luz sobre a terra. Ele vai levar milhares de pessoas a serem apanhadas pelo reino das trevas, sem se dar conta disso. Mas o Senhor Deus, ele espera que nós nos coloquemos como oponentes do anticristo. Também agora que a sua política de união global está a ser propagada com tanta convicção como necessária, como condutora à reestruturação política e econômica do mundo, isso é balela de Satanás. Nós temos que ser capazes de ver o engano escondido por trás de todos esses planos e nunca obedecê-los. Porque durante esses tempos de escuridão, nós devemos agarrar a promessa do Senhor Jesus que diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, versículo 13. Eu peço que você comente esse vídeo, eu quero saber a sua opinião. Deixe a sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe o seu like, é de graça, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Eu termino saudando a todos, mandando um abraço fraterno na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração. Deus abençoe, fiquem com Deus. E não sai desse vídeo, olha que esse produto aqui é maravilhoso, 100% natural, sem contraindicação, emagrece de verdade. Eu perdi mais de 12 quilos em 3 meses. Veja o recado do nosso irmão Rodrigo, para você saber como adquirir essa maravilha. Uou! Paz de Deus, irmãos, aqui é o irmão Rodrigo, sou o representante do Nutrion aqui de Cianorte, Paraná. Venho apresentar para vocês esse produtinho aqui, ó, o Nutrion Emagrecedor Natural. É um fitoterápico à base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente. Para você que já tentou de tudo, chega de conversa. Vem com o Nutrion, que o Nutrion é top, vai te ajudar de verdade. E olha só, para você que está assistindo aqui o canal do irmão Carlos Reinar, está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição dos comentários. Se você clicar e vir falar comigo agora mesmo, eu vou te dar um desconto especial no Nutrion.